Olhem, e se a nossa relação com o dinheiro não tiver nada a ver com quanto trabalhamos, mas sim com uma espécie de código secreto que nos foi instalado na cabeça em miúdos? É isso mesmo. A nossa conta bancária, no fundo, é só o reflexo desse programa mental. E a boa notícia? Vamos descobrir como o reescrever. A começar já. Parem um bocadinho para pensar nisto. E se a nossa mente fosse como um computador, a correr um programa sobre dinheiro, lá no fundo, no subconsciente, um programa que, sem darmos por isso, está a ditar cada resultado financeiro que temos. É precisamente esta a ideia central que vamos explorar a fundo. Basicamente, é como se existissem dois sistemas operativos financeiros. De um lado, temos o programa que só vê obstáculos, que culpa tudo e todos e que vive no não consigo. Do outro, temos o programa que se foca nas oportunidades, que assume as rédeas e pergunta sempre, ok, como é que eu consigo fazer isto? A diferença entre os dois? Bem, é a diferença entre viver na frustração e alcançar a liberdade financeira. No fim de contas, a riqueza é mesmo uma consequência direta do programa que está a correr na nossa cabeça. Ok, vamos a isso. Antes de se instalar um software novo, o que é que se faz? Exato, uma análise ao sistema que já lá está. É precisamente isso que vamos fazer agora. Vamos descobrir o nosso plano financeiro, esse tal código oculto que neste preciso momento está a controlar os nossos resultados com o dinheiro. Mas afinal, o que é este plano financeiro? É simples. Imaginem que é o sistema operativo da mente para tudo o que tem a ver com dinheiro. Ele corre em segundo plano, de forma automática, a gerir cada pensamento, cada sentimento e cada ação. O mais incrível foi instalado lá atrás, na infância. E se não fizermos nada para o mudar conscientemente, ele vai simplesmente continuar a repetir os mesmos padrões, vezes sem conta. E como é que este programa nos foi instalado? Bem, não foi por magia. Aconteceu principalmente através de 3 canais quando éramos miúdos. Primeiro, a modelação. Basicamente aquilo que vimos os nossos pais a fazer com o dinheiro. Depois, a programação verbal. Tudo o que ouvimos sobre dinheiro, riqueza e pessoas ricas. E por fim, os eventos específicos. Aquelas experiências que nos marcaram emocionalmente e que estavam ligadas ao dinheiro. Para percebermos a modelação, olhem para este exemplo. Um rapaz cresceu a ver o pai, que era construtor, a viver em ciclos completamente extremos. Havia meses de uma abundância brutal, quando se vendia um projeto, mas depois seguiam-se meses de aperto total até aparecer o próximo negócio. Anos mais tarde, quando este rapaz abriu a sua própria empresa, adivinhem o que aconteceu? A vida financeira dele tornou-se uma cópia exata do padrão do pai. Altos e baixos constantes, sem ele sequer fazer ideia do porquê. E quanto à programação verbal, vejam este caso. Um homem ganhava perto de $1 milhão por ano e mesmo assim estava sempre, mas sempre, sem dinheiro. Como é que isto é possível? É que a mãe dele dizia-lhe vezes sem conta, os ricos são gananciosos. O que é que o subconsciente dele fez? Para o proteger de se tornar uma má pessoa, criou um mecanismo de autossabotagem. Assim que ele juntava algum dinheiro, arranjava logo uma maneira de se livrar dele. Incrível, não? Muito bem, já fizemos o diagnóstico ao software antigo, já vimos os bugs. A solução, claro, é fazer uma atualização. Chegou a hora de instalar os novos princípios mentais, aquilo a que podemos chamar o software da riqueza, que foi desenhado para gerar sucesso de uma forma consistente. A primeira grande atualização é esta: passar do modo vítima para o modo criador. A vítima acredita que a vida lhe acontece e passa o tempo a culpar a economia, o governo, o chefe. O criador, por outro lado, diz eu crio a minha vida e assume 100% de responsabilidade. É por isso que as pessoas com mentalidade rica não costumam jogar na loteria. Elas não ficam à espera que a riqueza lhes caia no colo. Elas constroem-na, passo a passo. O segundo princípio é sobre escala, pensar pequeno versus pensar em grande. A chamada lei do rendimento é muito clara. Recebemos na proporção direta do valor que entregamos ao mercado. Ou seja, se o objetivo é abrir uma loja, o impacto é limitado. Mas se o objetivo for criar uma rede de 100 lojas, o impacto e o rendimento multiplicam-se. A mentalidade de escassez pergunta como é que eu sobrevivo. A mentalidade de abundância pergunta como é que eu posso resolver o problema de milhões de pessoas. Depois temos a mentalidade do ou uma coisa ou outra. A mentalidade pobre está presa neste mundo de escolhas falsas. Ou tenho uma carreira de sucesso, ou tenho tempo para a família. Ou ganho dinheiro, ou faço o que amo. A mentalidade rica recusa completamente esta limitação. Em vez de perguntar qual dos dois, pergunta como posso ter os dois. E só esta mudança na pergunta já obriga o cérebro a procurar soluções criativas em vez de se resignar à escassez. Mas atenção, uma mentalidade poderosa, por si só, não chega a lado nenhum sem ação. É como ter o melhor software do mundo instalado num computador que está desligado. Por isso, vamos agora ligar o computador. Vamos ver o plano de jogo. As ações práticas que transformam este novo pensamento em resultados reais, em riqueza que se pode ver e tocar. E uma das ações mais poderosas de todas é, sem dúvida, a gestão do dinheiro. Este sistema dos 6 frascos é super simples, mas muito eficaz. A ideia é dividir todo o dinheiro que entra nestas 6 categorias.
E o mais importante aqui não é a quantidade de dinheiro, é o hábito. É criar o músculo de gerir o que se tem. Especialmente aquele frasco da liberdade financeira, esse é sagrado. É dinheiro que nunca se gasta, só se investe. É esta disciplina, mesmo com €1, que começa a criar a verdadeira mudança. Há uma regra de ouro na gestão do dinheiro que diz o seguinte: enquanto não mostrarmos que conseguimos gerir o que temos, não vamos receber mais. Pensem nisto. Se uma criança de 5 anos tem uma bola de gelado na mão e a deixa cair ao chão, alguém lhe vai dar logo a seguir um cone com 3 bolas? Claro que não. O universo, por assim dizer, funciona de forma parecida. É preciso provar que se consegue lidar com o pouco para que nos seja confiado muito. E aqui temos uma das maiores diferenças de foco de todas. A mentalidade de escassez está obcecada com o rendimento do trabalho. A pergunta é sempre: quanto é que eu ganho por mês? O salário é tudo. Já a mentalidade de riqueza foca-se no património líquido. A pergunta é: quanto é que eu valo? Porque a verdadeira medida da riqueza não é o que entra todos os meses, é o que se acumula e, mais importante, o que fica a trabalhar por nós. Então, como é que se mede este tal património? A fórmula não podia ser mais simples. É o valor dos nossos ativos, ou seja, tudo que nos põe dinheiro no bolso, menos o valor dos nossos passivos, tudo o que nos tira dinheiro do bolso. O objetivo, portanto, é claríssimo: acumular cada vez mais ativos, coisas que gerem rendimento sozinhas, mesmo enquanto estamos a dormir. Isto leva-nos a outra grande diferença: ser pago pelo tempo ou ser pago pelos resultados. Vejam este exemplo. Foi oferecido a uma consultora um acordo baseado em resultados que podia facilmente duplicar o que ela ganhava, mas ela recusou e preferiu manter um salário fixo mais baixo. Porquê? Porque estava programada para a segurança de trocar tempo por dinheiro. O problema é que o nosso tempo é finito. As pessoas com mentalidade de riqueza preferem ser pagas pelos resultados, porque não há limite para os resultados que podem gerar. Ok, chegamos agora ao ingrediente mais importante de toda esta receita. Podemos ter a melhor mentalidade do mundo, o plano de ação mais detalhado, mas sem isto, nada acontece. Estamos a falar, claro, de agir. Especialmente quando é desconfortável. Especialmente quando dá medo. Esta frase é de uma força incrível. O conforto é o inimigo do sucesso. Nós fomos ensinados a procurar o conforto, a ver o conforto como o grande objetivo. Mas a verdade é que a zona de conforto é o sítio onde os sonhos vão para morrer. Todo o crescimento, toda a riqueza, toda a vida que realmente queremos, está tudo do outro lado dessa barreira chamada desconforto. Há uma história sobre um participante num seminário que disse que estava muito interessado num curso que lhe podia mudar a vida, mas só se fosse na cidade dele. Ele não estava disposto a fazer uma viagem de 3 horas para ir ao evento. A resposta que ele ouviu foi um murro no estômago. Se uma viagem de 3 horas o impede, o que é que não o vai impedir? A resposta é tudo. É isto. Às vezes os pequenos desconfortos que evitamos são, na verdade, barreiras gigantescas que pomos a nós próprios. E isto é crucial. O objetivo não é livrar-nos do medo. Isso é impossível. O medo nunca vai desaparecer. A grande diferença é que as pessoas de sucesso não deixam que o medo as paralise. Elas sentem o medo na mesma, mas agem. É como diz a metáfora: o verdadeiro guerreiro consegue domar a cobra do medo. Não foge dela, não a mata, doma-a. Aprenda a geri-la e a avançar, mesmo sentindo a sua presença. E no final de contas, tudo se resume a isto: a uma única pergunta. Não para amanhã, não para a semana que vem, mas para hoje, agora mesmo. Porque o conhecimento só se transforma em poder quando é posto em prática. Portanto, a pergunta é: que ação desconfortável é que cada um de nós vai tomar hoje? Qual é aquele telefonema que temos andado a evitar? Qual é a decisão que está na gaveta? É aí, nesse preciso momento em que escolhemos agir apesar do desconforto, que a liberdade financeira realmente começa.